Amém. Deus abençoe a todos vocês. Acho que tenho que usar o microfone, né? Sim. Qual deles? Deus abençoe a todos vocês. Está melhor aí? Glória a Deus. Bom, pode se assentar. Pode se assentar. Glória a Deus por tudo. Saudações para todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Para ser bastante sincero, não costumo ser convidado, quase nunca me convidam para pregar. E é uma alegria ter conhecido, né, o irmão Marcos, uma situação até bastante gloriosa, né? Estamos com o irmão Michel aqui no Metropolitano, saí, fui lá compartilhando mais ou menos 50 minutos de aqui até a nossa casa. E aí me contava algumas coisas, eu queria saber dele, né? Eu queria mais ou menos conhecer, tomara, né, que possa estar de acordo na palavra de Deus, né? Eu fiquei bastante contente porque muitas das coisas que eu creio e que a palavra de Deus nos diz, ele falava comigo, né? Por exemplo, tempo da apostasia, tempo do fim e outras coisas, pregadores antigos que a gente estima, especialmente Leonard Ravenhill, que foi um irmão que me ajudou muito, ele já morreu nos 1994, se não me engano, mas que era como uma voz que clamava no deserto, como João Batista. E quando me convidou, eu falei, glória a Deus, vamos falar a palavra de Deus. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus? Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Se falo também na rua, mas ninguém fala amém na rua, infelizmente. Cremos que Deus está nos mostrando algo maravilhoso, que estamos às portas dos eventos finais, e por isso devemos glorificar a Deus. O título desta mensagem, sem querer, o irmão, né, o pastor falou que ia ser o fim está próximo, e vamos falar disso. Nós temos estado pregando sobre isto. De fato, se vocês veem uma Kombi na rua, vocês vão poder ver essa Kombi que diz o fim está próximo. Vocês vão saber que a gente está caminhando por muitos lugares de BH aqui. A gente trabalha na rua, vendendo nossas coisinhas, comercializando. E é uma boa oportunidade para anunciar a palavra de Deus. Eu estava falando para o irmão Misael, que mora aqui. Encontrei ele, primeira vez que conheço ele, sua esposa. Estava visitando o irmão Michel lá no Hospital na Baleia. O irmão Michel é um irmão que é uma bênção. Ele está muito delicado de saúde, precisa de orações. Poderia estar entre a beira da vida e da morte. E ele está confiando que se ele morre, morre para Cristo. Se ele vive, vive para Cristo. Ore por ele, irmão Michel. É um soldado de Cristo. E esta noite tive muita luta espiritual, muita mesmo, muita. Acordei de noite, coisas que não lembro o que estava pensando, mas acerca do fim, acordei bem desfalecido no café, no devocional, com a família, continuei desfalecido pela tarde, desfalecido até agora, sinto fraqueza espiritual. E eu creio que porque é algo que Deus está preparando para trazer, né, para nós. Estou gravando também uma mensagem para botar no canal do YouTube. Eu quero que vocês estejam com os ouvidos muito atentos, porque estamos no tempo do fim. Amém? E no tempo do fim acontecem muitas coisas. Muitos enganos, muitas falácias, muitos falsos profetas.
Mas temos que entender, amados. Bom, se vamos pôr um título nesta mensagem, o fim está próximo. Amém? Eu quero que vocês saibam que quando falamos que o fim está próximo, não estamos falando de que os homens vão trazer o fim. Quando falamos o fim está próximo, é que Deus, o Jesus que acabamos de cantar, porque de Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Emocionei muito com esse louvor, está chorando de emoção, porque uma passagem bíblica, Romanos 11 ao final, se não me engano 23 ou 25, né? E Deus reina, amados, o Senhor reina. Não é o diabo, não é Putin, não é a Terceira Guerra Mundial, não é Trump, ninguém deles. O Senhor reina. E esse Senhor que nós acabamos de cantar, que é terrível, né? Uma parte de uma das músicas, não me lembro qual, mas também cantamos Apocalipse, capítulo 5, né? Parte Santo, Santo, Santo. Também mencionamos o caráter da terribilidade de Deus. Então, isso que o Deus da glória está me mandando pregar hoje. Porque é algo que a maioria dos pronosticadores modernos, você fala pronosticadores? Aqueles que entendem um pouco das coisas do futuro, poucas vezes você vai escutar. Porque vivemos em um tempo como que falou Oséias 4:6, meu povo destruído, porque não tem conhecimento. E diz aí a palavra de Deus no capítulo 5 de Oséias que eles estão no espírito da prostituição, o espírito do erro, como diz em 1 João capítulo 4. Vamos com o tema Ezequiel 7. Ezequiel capítulo 7. Para todos os que sabem, amados, está muito forte? Não, né? Todos os que sabem podem entender que Ezequiel é o profeta que Deus levantou para ser uma atalaia na casa de Israel. A casa de Israel, ele estava em Jerusalém, no tempo da deportação dos judeus para a Babilônia. E nesses tempos, a igreja do Antigo Testamento, quando eu falo, amados, a igreja do Antigo Testamento, quero que vocês entendam, era a menina dos olhos de Deus, Israel, era o povo escolhido, as joias, o especial tesouro, que outras qualificações? A esposa de Deus, amada de Deus, aquela Israel que desposou com Deus, casou com Deus, obrigado, e era o centro do amor de Deus no mundo inteiro. Jerusalém era onde Deus escolheu pôr seu nome para ser louvor para toda a terra. Por isso que aí construiu um templo. E sua fama tinha que ser revelada para todas as nações que eram vizinhas. Ou seja, o povo de Deus tinha que ser o representante, os testemunhos de Deus, para que vejam, o Deus de Israel é o mais famoso, mais glorioso, mais santo, mais poderoso de todo mundo. Israel falhou. Israel tinha lei, Israel tinha profetas. E o povo amado de Deus, Ezequiel 16, versículo 8, diz que quando Deus tomou Israel, diz que era um tempo de amores. Ou seja, vemos no todo o Antigo Testamento que os justos viviam pela fé. Isso sai de Gênesis 15, isso está em Abacuque capítulo 3, ou seja, capítulo 3. Que todos esses irmãos israelitas eram amados por Deus, tinham um pacto de Deus, e tinham as promessas da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Eles falharam no pacto, eles desobedeceram a Deus, e todas as maldições da lei caíram sobre eles. Pode ler Levíticos 26, Deuteronômio 27, 28. No tempo de Ezequiel, os judeus iam experimentar o maior castigo por causa da ira de Deus sobre seu próprio povo. Por quê? Porque eles estavam em apostasia geral.
o povo não queria ouvir a palavra de Deus, se levantavam falsos profetas em Jerusalém, na Babilônia, também no cativeiro, e falavam para o povo, paz, paz, quando não há paz para o pecador, ele estava em pecado. Diz que se levantavam desde o menor até o maior, profeta, sacerdote, e falavam palavras bonitas para o povo e não curavam as feridas do povo, seja o pecado. O profeta era encarregado de levar a mensagem para o povo se arrepender. Lembra de Davi com Natã? Natã chegou e falou, esse homem é tu. E aí temos o testemunho do arrependimento de Davi. Então, a maior bênção de Davi é que ele pode experimentar uma queda para manifestar o arrependimento de Deus e nos mostrar quão terrível é pecar contra o Senhor. Mas não somente isso. Gerações se passaram, reis se estabeleceram, quebraram o pacto. Israel foi levado pela Síria. Em Isaías 10, o Senhor diz a sírios, a vara da minha ira. Deus levantou uma nação pagã, os assírios, para castigar os israelitas das tribos do norte. Leiam, por favor, isso é muito importante para entender os tempos que estamos vivendo. Nós estamos nos tempos do fim, os sinais, as evidências, isso estão historicamente já estabelecidas. Até políticos, pessoas que não têm nada a ver com a Bíblia, já estão indicando e até citando passagens de Apocalipse para saber que estamos no tempo do fim. Amados, a igreja do Antigo Testamento desprezou o Deus de Israel. Deus castigou. Lembrem isso. Deus é um Deus que ama a justiça e o juízo. A razão pela qual Israel foi castigada é porque já não queriam fazer juízo. Ninguém se levantava para fazer juízo. Esses homens admitiam o pecado em lugar de rejeitar. E vocês têm livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Abacuque, Sofonias, que vocês vão ver, vocês leiam, diz que o juízo não saía. Ou seja, que é o juízo? Quando você vê pecado no meio do povo e você julga para esse pecado sair. Lembram do problema do fornicário em Coríntios, 1 Coríntios 5? Que diz que tinha uma pessoa incestuosa e a igreja não queria julgar o pecado desse homem. O que fez Paulo? Estava longe, falou, junto a Jesus Cristo, meu espírito, já julguei. Apartai esse homem. Entregai para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Então, o que acontece, amados? Vou tentar agilizar, porque tem um pouco tempo. O juízo de Deus tinha que ser feito. Os reis eram ordenados para fazer juízo. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, pediu sabedoria para poder julgar o povo. Dentro da lei, os homens de Deus tinham que ser responsáveis por ensinar mandamentos, estatutos e juízos de Deus, para o povo não pecar. Que é o que mais desagrada a Deus, amados? Nossa falta de dinheiro, nossa falta de vestes novas, não, o pecado. O pecado nosso levou a Jesus Cristo, o Criador do Universo, a morrer por nós na cruz do Calvário. Ou seja, arrependemos, cremos nele e Deus nos perdoa. Mas todo aquele que não tem Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Permanece sobre ele, diz João 3, versículo 36. Então há um Deus de amor infinito. O Deus de amor se manifesta por toda a humanidade. Todo mundo sabe que Deus é amor. Mas poucos sabem que esse Deus de amor que salvou a igreja, quando a igreja não procede com juízo, Deus vai enviar os juízos. Então, para ler Ezequiel 7, acompanhe por favor. Ezequiel estava no meio do cativeiro já tinham passado mais ou menos 16 anos de cativeiro, que começou com o rei Jeoaquim, filho do rei Josias, que foi um rei justo, que pôs a todo Jerusalém e todo Israel em um avivamento glorioso. 13 anos de avivamento. Avivamento, amados, é obediência.
Avivamento não é pular, como em muitos lugares, pula e tal, está cheio de emoção. Isso não é avivamento. Avivamento é obediência, fruto de uma conversão e um arrependimento e um poder de Deus que te convence, te faz ver que você está indo para o inferno e aí você se entrega de todo o coração a Jesus Cristo e Ele é tua vida e você morre por Ele e obedece a Ele até a morte. Isso é avivamento. Menos do que isso, é só palavra, não tem nada a ver. Então, nesses tempos de Josias, 13 anos de avivamento, um dos reis mais justos junto com Ezequias, seus filhos foram ímpios. Jocás, 3 meses ímpio, foi tirado. Jeoaquim, 11 anos, também foi tirado. E aí entrou Joaquim e depois Sedequias. O período de 22 anos e 6 meses, esses reis fizeram tanta apostasia que o Senhor decidiu levar eles para a Babilônia. Algo que Deus, amados, por isso que as promessas de Deus são maravilhosas. Mas quando Ele promete bênção pela tua obediência, pode crer, porque Ele vai cumprir. Mas quando Ele promete ira, castigo e morte pela tua desobediência ou a minha, pode crer que Ele vai cumprir. Está escrito, amados. Todas as coisas que se escreveram antes, diz Paulo em Romanos 15, versículo 3, se escreveram para nossa instrução, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança é, se estamos em pecado, vamos nos arrepender, vamos deixar tudo que foge das Escrituras. Josias, 8 anos entra ao reinado, profetizado em 1 Reis, capítulo 13. Por nome, Josias vai se levantar e vai queimar sacerdotes pagãos. Deus levantou ele aos 8 anos. Aos 16 anos, ele começou a buscar o Deus de seu pai Davi. Aos 20 anos, ele começou a purificar Jerusalém. E aos 26 anos, ele encontra a gloriosa palavra de Deus, a lei de Deus. Quando os escribas leem para ele rasga suas vestes e diz: a ira de Deus está sobre nós. Josias tinha 26 anos. Já tinha começado a purificar tudo. 6 anos atrás, pelas profecias de Jeremias, Sofonias e Abacuque. Amados, esse homem se humilhou, chorou, se quebrantou e foi poupado por Deus. Ele, seus filhos não. Todos foram para o inferno, porque não quiseram obedecer a Deus. Amados, vemos um período glorioso de avivamento e depois uma queda dos filhos de Josias. O que aconteceu com esses filhos? Eu sei que é muito de história, mas para que vocês entendam quão importante é saber a história de Israel, porque a história de Israel nos ensina. Paulo falou muito de Israel, especialmente da geração do Êxodo, que saiu do Egito. Tem referências ao povo israelita que saiu do Egito em muitas partes das Escrituras. Tem em 1 Coríntios, tem em Hebreus, etc. Menciona essas gerações, por quê? Para nós aprendermos uma coisa muito importante. O nome de Deus é eterno, ou seja, Ele não muda. O nome de Deus é eterno. Isaías 63, versículo 16. O nome é eterno para sempre. Abacuque, capítulo 3, versículo 6. Os caminhos de Deus são eternos. Hebreus 13, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que está nos dizendo as Escrituras? O caráter de Deus não muda. Sua resposta a nosso comportamento vai mudar. Se nos arrependemos, glória a Deus. Se não nos arrependemos, a Bíblia diz que vai nos destruir. E amados, quando falo isto, falo depois de chorar todos os dias, por anos, pela igreja de hoje. Porque a igreja de hoje está na mesma ou pior apostasia que o que vamos ler hoje, aqui em Ezequiel 7. A Bíblia diz em Hebreus 10, 26, porque se pecaremos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não
temos sacrifício pelos pecados, senão uma horrenda expectação de juízo e de fogo que há de devorar os adversários. Pela lei de Moisés, sobre 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria sem misericórdia. Quanto maior castigo merecerá aquele que pisar o Filho de Deus, ter imundo sangue do pacto pelo qual fosse santificado, fazer afronta ao Espírito da graça? Porque minha é a vingança, eu darei o pago, diz o Senhor. E horrenda se fala? Horrenda coisa cair nas mãos de Deus. Então, amados, é a doutrina principal que Deus quer que entendamos todos e que transmitamos e que vivamos, porque não temos mais tempo. A igreja vai passar pela maior tribulação que já teve, como nunca houve, diz o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Daniel repete em Daniel 12. E essa grande tribulação, primeiramente, é o que Pedro diz em 1 de Pedro 4,17. Porque é necessário que primeiro o juízo comece por aqui, pela casa de Deus. Amados, isso me faz tremer e me faz chorar. Tremer por mim e me faz chorar por aqueles que não prestam atenção à mensagem das Escrituras. Por anos venho pregando isto e me sinto sempre como Ezequiel. Ezequiel foi mandado a pregar a casa de Judá. O Senhor fala, ouçam ou deixem de ouvir. Capítulo 33, ele fala, senhores, que eu sou como para eles, como um homem que canta bonito, mas não querem obedecer a palavra de Deus, se rebelam, e um povo rebelde. Não estou falando que você seja, mas se algum deles aqui por favor, se arrependa. Deus não brinca com o sangue do seu filho. Ele sofreu e morreu que ninguém nunca sofreria. Por isso que eu amo a Jesus Cristo, sigo a Jesus Cristo, porque tem uma base absoluta. Ele sofreu por mim, morreu por mim, agora é o Rei do Universo, ressuscitou para eu ressuscitar, e agora vai voltar para julgar, não somente os ímpios. Escutem, porque infelizmente essa é a teologia de muitos falsos profetas, sino a sua própria igreja. Leonard Ravenhill falava assim, o Senhor Jesus não vai vir por esta que está agora, esta prostituta da igreja. Não, falava assim. Efésios 5:27 diz que Deus, Jesus Cristo, vai voltar para uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, mas santa e sem mancha. Essa igreja que Jesus Cristo merece pelo que Ele fez pela humanidade inteira. E Deus não vai voltar de sua palavra. O Senhor nos salva pela sua própria glória. Ele nos salva nós para nossa felicidade, não. Somos felizes em Cristo. Aleluia! Gozo inefável, cheio de glória. Ele nos salva para anunciar os louvores daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua luz admirável. Te levou? Te levou? Examina a tua vida. Te levou? Você é de Cristo. Verdadeiramente. Você sabe que o maior terror das Escrituras é que Deus primeiro vai julgar aqui. Lembra de Ananias e Safira, Atos 5? O mesmo Pedro que escreveu 1 de Pedro 4:17, esse versículo, que primeiro o juízo começa pela igreja, ele mesmo falou, Ananias, por que mentiste, Espírito Santo? Caiu morto. Puf! Nesse momento Deus julgou um pecador que mentiu. E muitos na igreja dizem, uma mentirinha, uma coisinha. Não. O pecado é excessivamente pecaminoso, diz Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se queremos a graça, humildade, amor, entrega a Jesus Cristo com tudo o que temos. Amados, Ezequiel 7, versículo 1. O contexto é Ezequiel na Babilônia,
já ele em cativeiro, foi levado como um profeta de Deus, Jerusalém cheio de falsos profetas, já a cidade estava sendo atingida pelos babilônios, o castigo de Deus, a amada Jerusalém. Capítulo 7, versículo 1. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Deus a Ezequiel, também, tu filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a terra de Israel. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha raiva sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. E meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei os teus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Prestem atenção quando vocês leiam Ezequiel, Êxodo e outros profetas, quantas vezes Deus disse, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque quem conhece o Senhor sabe quem é o Senhor. Mas tem muitos que não conhecem ao Senhor. Estão dentro de igrejas. E acá diz, e sabereis. Continuemos. 5. Assim diz o Senhor Deus, um mal somente eis que vem. Como poderia dizer, um mal, igreja, hoje, vem sobre a igreja de Jesus Cristo primeiro, depois sobre o mundo inteiro. O fim vem, ele te observa, eis que vem. Amanhã vem para ti, tu que habitas na terra. Vem o tempo, o dia da tua tribulação está perto. E não novamente o som dos montes. Agora em breve derramarei minha fúria sobre ti, e cumprirei minha raiva sobre ti, te julgarei de acordo com os teus caminhos, e te recompensarei por todas as tuas abominações. E o meu olho não te poupará, nem terei pena. Eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos, e as tuas abominações que estão no meio de ti. E sabereis, escutem, que eu sou o Senhor que fere. 9. O Senhor está manifestando um dos seus nomes gloriosos. Vocês sabiam que Deus é chamado Jeová Shafá? Jeová Jireh? Jeová Shalom? Provavelmente vocês sabem mais os nomes do que eu. Tem até músicas muito bonitas que falam dos nomes. Mas alguma vez vocês tinham escutado que Deus tinha um nome que se chama Jeová Naka? Jeová Naka, o Senhor que fere. Esse é outro dos seus nomes, que quase ninguém conhece. Chocante, né? É um ponto tão importante da profecia bíblica, no livro de Ezequiel, quando Deus está disposto já a destruir todo Jerusalém e deixar totalmente desolado depois das muitos cercos dos babilônios. Ele está falando, povo amado de Deus, a ira de Deus vai cair, e a ira caiu. E Deus tirou os judeus e enviou para as nações. O Senhor fere, o Senhor castiga, o Senhor se ira contra seu povo. Quem diz amém? Amados, quando eu estava estudando teologia anos atrás, com grandes pregadores, os quais depois de anos tive que repreender na sua própria cara, face a face, e logo publicamente, está na internet. Não quero falar dos seus nomes, porque talvez algum de vocês sairia por essa porta e diria, você está doido. Há pregadores famosos mundialmente, que este lixo, um cachorro morto, uma pulga, um miserável pecador resgatado pela graça de Deus, tinha que repreender na sua cara, como diz a palavra de Deus, repreendendo o pecado, não importando quem. Como Paulo repreendeu a Pedro, como diz 1 Timóteo 5,19, que se um pastor tem pecado, com sobre testemunho de 2 ou 3 testemunhas, repreende diante de todos para que todos temam. Se alguns soubessem
não vou falar nomes. Que pregador estou falando? Algum de vocês está dizendo, você é doido, vou embora. Se vocês querem saber depois, é minha obrigação. A gente pode conversar outro dia. Com detalhe, com provas. Agora não é o momento. Mas quero que saibam que por causa da apostasia dos líderes, o fim já não vai demorar. Aqui se manifesta como Deus está ferindo, destruindo, castigando aos obstinados do seu povo. Obviamente, tinha um remanescente fiel, sempre teve, que fala Paulo, que fala Elias, quando fala para Elias, mas Deus vai glorificar seu nome em seus caminhos, de acordo com seu nome, que quer dizer seus atributos, amados. Deus tem atributos. Eu sou Alfonso, minha família me conhece, minhas coisas ruins, minhas coisas boas. Deus tem atributos. E esses atributos estão nas Escrituras. Você pode ver em Êxodo 34, quando Deus passa por Moisés e anuncia seu nome. Senhor, Senhor, cheio de graça, misericórdia e verdade, que castiga o pecado e não inocenta o culpado. A igreja hoje está em apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, por favor. O apóstolo Pedro, são parênteses que venham na cabeça. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele fala dos zombadores, lembra? Que falavam, não vai vir, há muito tempo, não vai vir o Senhor. O Senhor fala que para Deus, um ano, como um dia, 1000 anos. E no versículo 9, 2 Pedro 3, 9, diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. Uma razão, amado, eu quero que entendam isto, por favor, prestem atenção. Os juízos de Deus envia para nosso arrependimento. Ele deseja que nos arrependamos. Ele não deseja nos matar e nos enviar para o inferno. Isso está em Ezequiel 18:32. Ele não tem prazer com a morte do ímpio, sino que se converta e viva. Deus quer agora, nos juízos que vão cair em breve na igreja, no mundo inteiro, e para que a igreja se arrependa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, suplicamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Referências ao dia de Cristo, o dia do Senhor, mais de 50 vezes no Novo Testamento. Mais de 50. E o dia do Senhor, no Antigo Testamento, era um dia que eles tinham que esperar como? O dia do Senhor, através de um servo que Deus levantava para castigar a igreja. E o dia do Senhor, para castigar aquele que castigava a igreja. Vocês podem ler isso nos profetas. O dia do Senhor se manifestou, Babilônia invadindo os judeus, castigando os judeus. E o dia do Senhor se manifestou, Deus levantando outras nações para castigar a Babilônia. Ou seja, em poucas palavras, Deus usa quem Ele quer para castigar a seu povo. No Antigo Testamento, Deus usou a Síria para castigar Israel e usou Babilônia para castigar os judeus. Leiam, por favor. Se não conhecem isso, é menester, é necessário. Deus deixou sua palavra, não para que venhamos somente um dia por semana, ou venhamos a somente escutar umas coisas. Sua alma eterna está em jogo, você fala? Sua alma eterna está em jogo, são eternidades no inferno.
no pranto e ranger de dentes, no verme que não morre, no fogo que não se apaga. Não deem chance a sua vida acabar com a porção dos ímpios. Por favor, rogo-vos, em nome de Jesus Cristo, ninguém vos engane de maneira alguma com aquele dia, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o anticristo. Estamos no tempo da apostasia. O que quer dizer apostasia? Essa palavra em grego é apostasia, ou seja, é um desvio, que vem da palavra divorciar, amados. Que o Senhor Jesus Cristo usa nos evangelhos, por exemplo, Mateus 5, Mateus 19, Marcos 10, se não me engano, como divórcio. Quando vocês leem no português divórcio, essa palavra é apostasião, que quer dizer divórcio. Aqui está falando, sim, que venha o divórcio da igreja do seu Cristo. Que está falando? O dia que estamos esperando não vai vir até que venha esse divórcio. Vocês podem dizer amém, que esse divórcio já chegou. Já chegou! A maioria das pessoas deixou o primeiro amor. Apocalipse 2:4, faziam toda a igreja de Éfeso, tudo. Mas o Senhor falou, tenho isto em contra de ti, que deixaste teu primeiro amor. Volta, arrepende-te e faz as primeiras obras, senão virei, tirarei o candelabro do teu lugar. O amor de muitos se esfriou, Mateus 24:12. As virgens, todas, estão dormindo. Ou seja, todas não, em geral, como digo. Deus quiser, tem no mundo inteiro, não estou falando que todas, mas em geral, a comparação dos milhões de pessoas que se chamam pelo nome de cristão. Quantos no mundo inteiro? Só no Brasil, quantos são? 60 milhões. 60 milhões de evangélicos. A maioria desses cantores pedindo dinheiro para pregar, para cantar. A maioria desses pregadores pedindo dinheiro para pregar. Vendendo cursos. Que vergonha! Que afronta o sangue de Jesus. Jesus dando seu sangue, o Rei do Universo, esses pilantras, tirando o dinheiro do pobre. A raiva do Senhor está, e aqui faz claramente nos profetas. Leiam Amós. Quando o Senhor se indigna, vocês oprimem o pobre, a viúva, o estrangeiro. Isso que estão fazendo na maioria de lugares. Como disse, conheço pastores top no mundo inteiro. Já preguei com eles. Alguns deles. Poucos, talvez. Estão cheios de pecados ocultos. E quando eu falo publicamente nas redes sociais, as pessoas me atacam de louco, doido, você perdeu a razão. E quando sai o escândalo, Deus falou. Deus falou. Eu quero que vocês saibam que eu não sou super espiritual. Eu não sou. Eu trabalho, tenho minha família, tenho muitos pecados dos quais me arrependo, choro todos os dias por meus pecados. São muitos. Mas Deus vai me levar ao céu. Sabem por quê? Não porque seja super espiritual. É porque eu confio no sangue de Jesus, entreguei minha vida a Jesus, continuo com Jesus e todo dia choro pelos meus pecados. E a minha Bíblia me diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados. A única razão. Mas devemos ser fiéis até a morte. Igreja de Esmirna, Apocalipse 2. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa de justiça. Quantos de vocês são aqui? Há tempo de se arrepender hoje? Há tempo de se arrepender hoje mesmo. Se não chorasse todos os dias por meus pecados, não falaria isso para vocês. Se eu fosse um hipócrita, venho aqui a pregar de arrependimento e não me arrependo. Não. Choro todos os dias por meus pecados e ainda se usa uma pessoa para me mostrar o meu pecado. Glória a Deus. Mas está cheio lá fora de celebridades pregando em hipocrisia. Cheios de pecados. E as pessoas que fazem, idolatram eles. Se você toca algum deles, já era.
Bom, vou sair desse tema agora. Apostasia e divórcio do amor a Cristo. Quem nunca teve o amor por Cristo verdadeiro, que nunca foi receptor do amor de Deus derramado em teus corações pelo Espírito Santo, Romanos 5, versículo 5, que nunca experimentou rios de água viva, que nunca experimentou transformação, perdão, consciência limpa, está perdido. Hoje é o dia da salvação. Mas quem já experimentou e se desviou, como Israel do Antigo Testamento, não pense que porque um dia, 10, 15, 20 anos atrás, você serviu a Deus e agora você está com seu coração entregue a outras coisas, não pense que Deus vai poupar você. Eu não estou falando teologia, estou falando o que a Bíblia me diz. E tem homens que morreram por isso, proclamaram isso, anunciaram isso. Ezequiel, capítulo 8, que digo 9. Se algum de vocês não entendeu, sim? Glória a Deus. Ezequiel 9. Se alguém de vocês não entende, pergunte, poderia ser o último dia da tua vida, o meu também. Hoje poderia sair deste lugar ou amanhã, jovem, ancião, criança, e poder ser teu último dia na tua rebeldia. Porque Deus está levantando sua palavra para te mostrar, se você não está com Deus, que hoje mesmo se acerte com Deus. Amanhã talvez já seja tarde. Talvez esta mensagem de o fim está próximo, seja hoje, muito mais próximo do que você pensa. E a ira de Deus hoje caia pela eternidade para você. Seja cristão desviado, ou seja ímpio que nunca quis se encontrar. Mas estou falando, essas são palavras de amor. As Escrituras dizem em Provérbios 27, versículo 5, melhor é repreensão aberta que amor oculto. Versículo 6, fiéis são as feridas daquele que ama, enganosos os beijos do que aborrece. Pessoas vão te dizer todo tipo de bênção. Você é uma bênção, você é isto ou outro. Está cheio de pecado, talvez. E vai morrer sem Cristo. Eu prego com liberdade porque o irmão me falou de um homem, Leonard Ravenhill, que uma vez foi convidado a pregar e deram 15 minutos. Um profeta do século XX, um dos poucos. Pode ler dele. A gente esteve até no túmulo dele, não por idolatria, senão porque passávamos lá nos Estados Unidos. E meus filhos falaram para ir lá. Oh, glória a Deus. O corpo dele vai sair na ressurreição, glória a Deus. Falaram, reverendo, o pregador, Ravenhill, você tem 15 minutos. Ravenhill olhou para os pregadores, para os líderes da igreja, falou, por causa de vocês, esta igreja está caída. Foi embora. Não queriam palavra, queriam emoção. Quando ele me falou no táxi, meu amado, que na igreja aqui se prega mínimo 1 hora. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quem quer escutar 1 hora? É aquele que tem sede e fome da justiça e será saciado. Não aquele que veio para cumprir, aquele hipócrita. Aquele que diz, eu venho porque me convidaram, eu sou uma vítima, então eu tenho que ir porque eu sou obrigado a ir. Você tem que escutar a palavra de Deus, porque a única maneira de ser salvo é pela palavra de Deus, que é o Filho de Deus. Estou falando com amor, eu prego não por te ofender, por te animar a buscar a Cristo, por te animar a sair do estado em que estás. Já conheci, eu não faço pregações na igreja, meu púlpito é a rua, praticamente. Ezequiel 9, Deus dá uma visão terrível ao profeta em Jerusalém, que digo em Babilônia.
Fala assim, por favor, prestem atenção, não se distraiam, por favor, é muito importante. Lembram que o diabo quer deixar você sem entendimento. E uma das características dos últimos dias, Daniel capítulo 12, diz que os que vão ser poupados, ou seja, vão ser salvos, são os que têm entendimento. Os ímpios não vão ter entendimento. Não vão entender. Não vão entender. Diz Provérbios 28, que o justo entende todas as coisas. Aleluia! Porque a sabedoria de Cristo está em nós. Que eu saber de... Bom, é bom, obviamente, trabalho, essas coisas, finanças. Mas que entender o reino de Deus. Como vai se manifestar? Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que aqueles que têm cobranças sobre a cidade se aproximem. Ou seja, instrumentos de vingança de Deus contra a sua própria amada igreja em Jerusalém. Essas são as visões. Ou seja, entendam isto. Deus está levantando instrumentos nestes últimos dias para castigar a apostasia, os rebeldes na igreja no mundo inteiro, já não em Jerusalém, já não em Judeia, todos os cantos da terra, para se vingar da má fama, da corrupção que estão blasfemando o seu santo e glorioso nome. Isso que Deus vai fazer. Seus caminhos são eternos. Qual é o propósito? Que nos arrependamos todos. Esse é o propósito. O dia da ira está chegando primeiro para a igreja e para o mundo inteiro. A igreja está no mundo inteiro, em apostasia, idolatrias, estão crendo mentiras, que a grande tribulação vai ser poupada a igreja, que vai ter um arrebatamento secreto, que ninguém vai sofrer, que ninguém vai ser, ou seja, uma igreja totalmente diferente com o que a Bíblia nos ensina em toda a história bíblica. E todo mundo está crendo nisso. Dizem assim: não, é um arrebatamento secreto, pode vir amanhã, e você soube? Não. Quem soube? Quem está sendo fiel até a morte. Quem deixou tudo por Jesus Cristo. Quem, como diz Apocalipse 12:11, no tempo da tribulação, quando o inimigo, o diabo, vier acusar o povo de Deus, como vamos vencer? Indo para a igreja, cantando, orando? Não. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho da Bíblia. E porque não amaram suas vidas até a morte. Esse cristianismo bíblico, esse cristianismo que venceu, vence e vencerá. Se nos arrependemos. Se sofremos as tribulações que Deus tem para nós. Jeremias estava no meio da tribulação. Jeremias. Ele quase desiste, em Jeremias 15. Quase. Eu sou homem de contenda. Senhor. O Senhor diz para ele: se te converteres, eu te restaurarei. Se tirares o precioso do vinho, serás como a minha boca. Convertam-se eles a mim, a ti, não tu a eles. Esses profetas estavam sozinhos no meio da tribulação, que Deus já tinha levantado. Choravam: oh, minhas entranhas, me doem as fibras do meu coração, porque eles vinham como homens de Deus, profetas, as visões dos mortos de Jerusalém, as visões do templo se destruindo. Que Deus nos batize, nos unja com olhos espirituais, para ver o que Deus vai fazer, para não ter um dia mais sem lágrimas, sem choro, pela igreja, pelos perdidos, pelos desviados, por amigos pastores desviados, pregadores desviados. Esse era o clamor de Neemias. Quando ele soube que as portas de Jerusalém estavam queimadas e os muros derrubados. Esse foi o clamor e sempre será o clamor de Deus no coração dos seus homens. Sempre. Isso não é o problema, irmãos. O problema não é isso. O problema é a igreja prostituída no mundo inteiro. Uma igreja doente, enferma, prostituída, é um mundo totalmente perdido.
que não pode alcançar as pessoas. Que se aproximem esses homens com suas armas destruidoras em sua mão. Versículo 2. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa. E ele clamou um homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor a seu lado. Versículo 4. Ezequiel 9:4. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, amada Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em sua mão. Somente se pouparam na visão em Jerusalém os homens que choravam, gemiam pelas abominações contra o nome de Cristo. E este selo é uma simbologia do selo de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 9. Quando fala a mesma operação, que Deus somente vai poupar aos selados. A Bíblia fala, a Bíblia tem concordância. A Bíblia é para ser estudada, meditada, lida, crida e experimentada. Todas as eras da igreja dizem que Deus fundou a terra. Vocês têm que ter certeza que são marcados. Vocês têm que ter certeza. Em Apocalipse 7, tem um tempinho mais. Glória ao teu nome, meu Salvador. Aleluia. Versículo 2 fala diz, versículo 2, Apocalipse 7:2, e ouvi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, os quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, igual que em Ezequiel 9, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Para quê? Para serem poupados. Capítulo 9, versículo 4. Quando o abismo se abre, versículo 4 diz: e foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a uma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Algum aqui não tem o selo de Cristo? É muito triste. Mas é aquele que eu tenho, aquele que está em Cristo. Vejamos a destruição, choremos. Tem irmãos nossos em Cristo que estão desviados. Você sabe, não é preciso falar de quem. Vocês imaginem, tem pastores, amigos que desviaram por causa do dinheiro, apostasia. Tem pastores famosos que consideramos os Paulo de Tarso, estão desviados, amando mais o dinheiro, a fama, a reputação. Você chora, geme, porque o nome de Cristo está sendo blasfemado. Aí diz em Ezequiel 9, versículo 4, que os que foram poupados choravam e gemiam pelas abominações. Eu não sei vocês, mas cada vez que vejo o nome de Cristo ser defamado numa igreja falsa, é uma ira de Deus que sobe em mim. Uma ira santa, como dizia Ravenhill. É necessário experimentar mais um batismo da ira de Deus santa em nós. O que quer dizer? O zelo de Deus. O zelo por Cristo. O zelo é um atributo de Deus que é transmitido a todo crente. O que quer dizer? Se você está em Cristo, você zela pelo nome de Cristo. Você não vai estar contente quando um falso profeta fala algo absurdo de Cristo. Não. Paulo não estava contente. Em 2 Coríntios 11, ele falava o zelo com o zelo de Deus. Porque eu vim nos apresentar vocês
como uma esposa pura. E ele falava dos falsos Cristo, falso evangelho, falso espírito que estava se pregando. Que a igreja tolerava. Amados, o fim é a demonstração do justo juízo de Deus. Da ira de Deus que é produzida por um Deus santo que não tolera pecado nenhum. Nem maus pensamentos que temos todos os dias. A única maneira pela qual estamos vivos é pelo sangue de Jesus. A única. Se vocês realmente examinassem bem as Escrituras, vocês saberiam quão grande é a justiça de Deus, a justiça e o juízo são alicerce do seu trono, Salmo 97. E quanto Ele amou o mundo para pôr a seu Filho na cruz do Calvário. E para que nestes últimos dias, capítulo 14 de Apocalipse, cada um de nós entenda que não vai ser... Lembrem, o selo é algo que vou explicar aqui bem fácil. Até crianças entendem o que aconteceu no Egito, não é? Egito foi destruído por Deus com pragas e pragas e pragas e pragas, né? E ao final Deus mandou pôr selos, marcas nas casas, pelo sangue do Cordeiro Pascual. Ou seja, se uma pessoa estava com um sangue pascual obedecendo a ordenança de Deus, essa casa era poupada e podia ir depois celebrar Páscoa do Senhor, já sair do Egito. Mas tinha uma condição: não podia ter fermento. Se qualquer casa dessas, ainda com sangue, tinha fermento, a casa era destruída. Os primogênitos. O que quer dizer isso? A Bíblia nos fala do fermento, 1 Coríntios 5, da hipocrisia, da mentira, da falta de sinceridade. Por isso Paulo diz: celebremos, pois, a Páscoa com paz, de sinceridade e verdade, não com a velha massa de fermento. Então, Deus selou esses israelitas para eles saírem e vencerem. E foram salvos. 1 Coríntios 10 diz que todos eles beberam da mesma bebida espiritual, da rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. Esse povo foi salvo por Deus e depois caíram pelos seus pecados. E essa mostra Deus nos põe para saber que Deus não poupará a todo aquele que continua em seus pecados. Capítulo 14, Apocalipse, nos mostra como Deus vai encontrar aqueles fiéis nos últimos dias. E no versículo 1, Apocalipse 14, e eu olhei, eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu Pai inscritos em suas testas. Viu? Tinha o nome de Deus escrito nas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu vi uma voz de arpistas arpeando com suas harpas. E eles cantam como se fosse uma nova canção diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos, e nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Quem são estes? Os que venceram. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, ou seja, eu creio que virgens espirituais, fiéis a Cristo. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram redimidos entre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Amém. Deus não muda. Ele muda, por exemplo, eu mereço, de fato, todos estamos condenados em nossos pecados. Quem se salva? Aquele que se arrepende dos seus pecados e crê de coração em Jesus Cristo e o segue aonde quer que ele vá.
Não é aceitar a Jesus que vai te salvar. Não é batizar que vai te salvar. De fato, em Jeremias capítulo 14, Deus diz que a seu povo ele não aceita. E em Efésios 1:6 diz que somos aceitos no amado. Nós não temos que aceitar a Jesus. Ele que nos aceita. Nós somos os culpados. Nós não somos as vítimas. Nós não somos os coitados que ruim, não, nós somos culpados de nossos pecados, merecemos o inferno, e Jesus Cristo deu sua vida por nós para nos salvar da ira vindoura, Ele nos salva pela sua vida. Aqui não tem ninguém que diga, eu não sei se vou a Cristo, não. Se você sair daqui sem Cristo, você é digno de ir para o inferno, de fato, ou não? Quem diz amém? Se você esta manhã diz, bonito, mas eu vou continuar com minha vida de pecado, você saiba que você é digno de ir para o inferno. E se Deus te salvar um dia, tua vida vai ser gloriosamente para Cristo. Você vai amar Ele com todo o teu coração, amor e força. Se Deus te dá outra oportunidade, muitos morrem sem Cristo e vão para o inferno. Hoje é o dia da salvação. Qual é a preparação, então, para os últimos dias? Paulo disse em 1 Timóteo 4, versículo 1, que o Espírito diz expressamente que nestes dias que estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não escutem doutrinas de demônios. Não escutem essas doutrinas que te dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não escutem. Essa doutrina não tem mais de pouco menos de 200 anos. Nunca foi histórica, nunca foi bíblica, não tem nada a ver. A Bíblia nos diz em Mateus 24, versículo 21 e 22, que vai ter uma grande tribulação como nunca houve. No versículo 22 diz que se esses dias, escutem bem, não fossem acortados, abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, ou seja, por causa da igreja, nos dias da grande tribulação, vão ser cortados. Apocalipse 13 diz que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Ou seja, muitos de nós que passaremos pela grande tribulação, vamos morrer. Glória a Deus! Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Se quer vivamos ou morramos, do Senhor somos. Aleluia! Mas, qual é a preparação? Tanto corporativo, como corpo, como pessoalmente. Deixa teus pecados hoje. Seja quem for, seja eu, seja pastor, seja irmã, mulher, minha esposa. Deixemos nossos pecados hoje. Tudo que esteja em contra do que a palavra de Deus nos diz, que possamos abominar com todo o nosso coração e o entendimento que até agora Deus nos deu. Lembrem de Josias. Lembrem a história de Josias. 2 de Crônicas, capítulo 34. Menino de 8 anos, 16 anos, começou a buscar o Senhor. 20 anos, já purificou. 26 anos, ele leu a Bíblia, leu a lei e falou, a ira de Deus estava sobre nós. Então, o que estava falando? Nós não podemos ter um arrependimento raso ou superficial. Avivamento final, restauração final, vai vir pelos juízos de Deus e por um povo quebrantado, humilhado, que já não quer mais essas coisas mundanas, não mais. Agora quer ver a glória de Jesus Cristo, a majestade de Jesus, por todo o mundo. E trombetas vão soar, preparem. As trombetas anunciam juízos. A 7ª trombeta acabou. O Senhor volta. Recolhe sua igreja. Glória a Deus. Ressuscitados os mortos. Estão Jesus, sobem com ele. E depois cai Babilônia. O dia do Senhor. Por meio de Deus julgar a sua igreja com os instrumentos que ele tem, incluído o anticristo. O anticristo não é o chefão do mundo nesse tempo. Não. O Senhor reina sobre o diabo, o Senhor reina sobre o anticristo, o Senhor reina sobre o inferno, e o que Ele determinou vai ser feito. E se Ele determinou julgar, castigar aos rebeldes na igreja, aqui no mundo inteiro, Ele vai cumprir.
cumprir seu propósito. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar. Esta igreja de nossos dias não vai ter salvação, a não ser, ou seja, do desvio em que se encontra, a não ser por juízos terríveis de Deus contra ela. E isso é para chorar, para gemer, para clamar e saber que isso está chegando. O fim vem! O fim vem! Primeiro para quem? Para Jerusalém. Depois, Deus levanta os medos e persas e destrói os babilônios. Isso que vai fazer Deus. A igreja, o mundo inteiro, em toda esta circunstância de juízos, e Deus envia os cálices para destruir o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo, e os eventos finais. De novo, vou terminar como comecei. O fim está próximo, não porque Trump vai fazer guerra, não porque Putin vai resistir, não porque Pérsia, que é Irã, umas profecias em Ezequiel 38, 39, está se levantando contra Israel. Não, é porque Deus estabeleceu. E amados, por favor, creiam. Deus tem caminhos eternos, atributos eternos, sua glória eterna, sua justiça eterna, sua misericórdia eterna. Vocês acham que Deus não está quebrantado, vendo uma prostituição tão grande na igreja no mundo inteiro? Já viajei por muitos lugares e todo lugar é o mesmo. Todo lugar é o mesmo. A igreja se prostituindo, celebrando os ídolos, celebrando dinheiro, a fama, a reputação, como se nunca tivesse tido o Filho de Deus sangrando na cruz, sendo cuspido, ferido, totalmente desfigurado por homens miseráveis, pecadores, como você e como eu. Como se não tivesse uma cruz. Como se não tivesse um sacrifício. Como se o Filho de Deus fosse uma fantasia. Quando a evidência maior do mundo inteiro, sua morte, ressurreição, sua ascensão e sua volta, profetizada já. E o pior, estava falando para o irmão, que ninguém dos pregadores famosos hoje em dia se atreve a pregar isso. Ninguém. Você vê nas redes sociais. Oh, que bonito, de palito. Oh, sim, não, estamos um pouco mal, temos que reformar, mas ninguém fala. A ira de Deus está sobre nós. Deus vai julgar a todos vocês, pastores, junto comigo. Vamos nos quebrantar, vamos chorar, vamos gemer, porque senão a ira vai cair sobre nós agora. Não vê isso. Não vê isso. Todos querem ser respeitados. Todos querem ser levantados. Todos querem ser aplaudidos. Não tem mais tempo. Tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, lugares da América do Sul, Espanha, e a situação está igual. Conheço irmãos de Angola, a situação está igual. Conheço irmãos de Moçambique, a situação está igual. Conheço irmãos em Londres, Inglaterra, a situação está igual. A Alemanha está igual, Israel está igual, Peru está igual, Estados Unidos está igual. No mundo inteiro, trevas cobrem a terra. Os pregadores falsos, que querem seus ministérios ricos e famosos, não se atrevem a pregar a pura verdade das Escrituras, por medo de perder seus canais de YouTube, seus cursos pagos, seus crachá, seus crachê e todas essas coisas. Não se atrevem. Creem que o reino é aqui. Nem quer falar desse bolsonarismo, nem lulismo, essas abominações. Disputando por eleições, e aí todo mundo com um frenetismo, que vai sair Mas nós temos que entender este tempo. Se não entendemos e fazemos nosso, cada um de nós um clamor, uma voz que clama no deserto, os homens não se vão preparar. Não vão se preparar. Não vão se preparar. Conferência sobre justificação, conferência sobre regeneração, conferência sobre distintos aspectos dos fins dos tempos. Eu não mexo com você, tá bom, você, tá bom. Você é uma heresia, mas eu não te condeno.
Esta é uma doutrina nova que não tem menos de 200 anos, mas eu não te condeno, não tem problema. E ninguém quer se levantar. Onde estão os profetas? Onde estão os homens de Deus? Onde estão os que clamam pelo Senhor Jesus Cristo e sua fama, sua reputação, sua glória, honra, louvor? Entretanto, as pessoas vão aparecendo, seguindo seus exemplos. Ezequiel 14:10. Lembrem esta passagem. Ezequiel 14:10. Tanto o profeta como aquele que ouve o profeta, ambos são castigados. Ninguém tem desculpa. Ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa. Eu não tenho, porque eu sei quem morreu por mim. Eu sei o que ele sofreu por mim. E se o Filho de Deus sofreu por mim, por meus pecados, para que eu caminhe de acordo com a sua palavra, e eu não estou caminhando, Alfonso Nunes merece um inferno agora mesmo. Assim como qualquer um de vocês que rejeita isso. Finalmente, em todo isto se mostra o amor e a misericórdia de Deus. Oh, quantos cânticos de glória depois da tribulação, nos dias de Jeremias. Quantos cânticos de glória que nós cantamos, Bíblia mesmo. Quando Deus restaurou seu povo e vai restaurar. O fim começa, o fim deve ser entendido pelo começo. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito, não de qualquer jeito, perfeito em Cristo, completamente preparado para toda boa obra. Se você não quer isso, está perdido, amado. Se você quer oração, hoje mesmo. Se você está lutando, hoje mesmo. Se você diz, não entendo, não compreendo, não consigo obedecer a Deus, eu luto com meus pecados, estou desviado, meu coração já não tem essa chama do primeiro amor. Vamos orar por você. E te instruir. Vamos te guiar por sendas de justiça, por amor do nome do Senhor, o bom pastor Jesus Cristo. Não fique esta noite como está. Se tem alguém, um hipócrita aqui, uma vez pregando na Venezuela, preguei sobre Isaías 33. Os hipócritas em Sião estão horrorizados. E depois do culto saiu um casal, estava em fornicação, quebrantados, chorando diante dos pastores, confessando o seu pecado. Se algum de vocês está vivendo uma vida dupla, por favor, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do perdão, da reconciliação, como se Deus estivesse rogando por meio de mim, de nós. Reconciliai-vos com Deus. Não tem maior glória nesta vida que estar caminhando bem com Cristo, não de qualquer jeito. Só isso. Oramos, o que fazemos? Vamos orar. Aquele que quer ajoelhar, aquele que quer sentar, pode orar. Senhor Deus, conheces cada coração, Senhor. Tu conheces, Senhor, o estado da tua igreja. Tua palavra diz, Senhor, tu está quebrantado, Senhor. Como teu Filho Jesus Cristo, chorando por Jerusalém, Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas a teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis juntar como a galinha junta seus pintinhos e não quiseste. Senhor, tem misericórdia, Senhor, desta igreja. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja no mundo inteiro, Senhor. Que tu possas, Senhor, derramar sobre nós, como em Zacarias 12, espírito de súplica, oração, Senhor, e também de clamor, Senhor, e também de súplica, Senhor, pelas abominações que se fazem na terra, ó Deus. Tu conheces, Senhor, todas essas abominações, Senhor. Conheces como enganamos a teu povo, Senhor.
Tu conheces, Senhor, como o teu povo se inclina para seus ídolos, Senhor, e não se aparta dos seus pecados. Tu conheces como Jerusalém está com as portas queimadas e os muros derrubados, Senhor. Tu vês, Senhor, como Jerusalém, Senhor. Tem pessoas, Senhor, que proclamam teu nome, mas vivem em completo pecado e hipocrisia, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor. Espírito de juízo, Senhor, Espírito de poder para convencer de pecado, Senhor, antes que seja tarde, meu Deus. Sabemos que teus juízos estão já manifestos, Senhor. E a única maneira que teu povo se volte a ti de todo o coração, alma, mente e força é através dos teus juízos, dos teus castigos que tens preparado, Senhor, para a tua igreja. Primeiro para a tua igreja, Senhor, que te deixou, que apostatou, que deixou o amor na sua vida, que deixou o amor maior do mundo, Senhor, o amor de Jesus, que deixou o primeiro amor, se preocupando com muitas coisas, Senhor, mas não amando, Senhor, com todo o coração, alma, mente e força, seu próximo como Ele mesmo. Senhor, Tu conheces o coração de todos os que estão aqui, Senhor, Tu sabes quem não Te conhece. Tu sabes quem está fingindo, Senhor, por anos. Tu sabes, Senhor, a vida depressiva, porque não Te conhece e quer Te conhecer. Senhor, derrama Teu Espírito, Senhor, convence de pecado, justiça e juízo e produz um verdadeiro arrependimento, Senhor, para a salvação. Uma verdadeira fé em Jesus Cristo, Senhor. Que Jesus Cristo se manifeste em glória. E a glória do Teu Filho salve essa alma perdida esta noite, Senhor. Seja quem for, seja, Senhor, alguém que está assistindo há anos, 10, 20 anos, talvez nunca Te conhecendo, talvez em hipocrisia, pensando que ia passar batido, Senhor. Mas Tu conheces os segredos dos nossos corações. Salve e transforma, Senhor. E Te peço misericórdia pela Tua igreja, Senhor. Sabemos que Tu terás misericórdia desse homem, da Tua igreja. Mas sabemos que depois dos Teus juízos, Senhor, das tribulações que Tu vais trazer sobre esta igreja, Senhor, porque o juízo deve começar primeiro para a Tua igreja. Quebranta soberbos, Senhor. Julga os orgulhosos. Senhor, aqueles que profanam Teu nome, aqueles que oprimem a viúva, o povo, o estrangeiro, Senhor. Salva, Senhor, porque se acabaram os fiéis, os piedosos da terra. Porque, Senhor, os homens mais vivos da terra são exaltados, Senhor. Exalta-te Tu, levanta-te Tu, Senhor. E espalha Teus inimigos, fuja da Tua presença, os que Te aborrecem, Senhor. E castiga, Senhor, para a misericórdia. Castiga, Senhor, para a misericórdia. Julga para a misericórdia. Julga para a salvação. Julga para a restauração, Senhor. Julga, Senhor. Sabemos, Pai, que Tua palavra é verdadeira. E sabemos que vai se cumprir porque Tu reinas, Senhor. Tu reinas sobre todas as coisas. E sabemos, Pai, que Tua palavra tem poder, Senhor. E vai quebrantar todo o coração duro, Pai. Agora ou na eternidade, Senhor. Te peço, abençoa este lugar. Abençoa o irmão Marcos, o pastor, outro pastor. Abençoa os jovens, Senhor, que tenham verdadeiros encontros contigo. Que tenham vida, Senhor, entregues, zelosas, ciumentas pela Tua glória, Senhor. Que todo, Senhor, seja feito para a glória e louvor e honra do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa todos os pecados, Senhor. Me ajuda-nos, Senhor, a sair vencedores, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.